Cara, o grande mistério de um bom vídeo, de um vídeo notável, daquele que você assiste até o final, não tá no equipamento não, cara. Não tá na câmera, não tá na luz, não tá nem mesmo no áudio. O grande mistério está no roteiro. Ora, não é à toa que os profissionais mais bem pagos do cinema são os roteiristas. Pra você ter uma ideia, um roteirista lá de Hollywood, bota no bolso 3 milhões de dólares. E olha lá! Isso quando não vai fazer só uma revisãozinha de texto, 500 mil dólares, manda pra cá, me manda um textozinho aqui, uma semana eu resolvo. Agora, no Brasil, a coisa é mais modesta. Eu ouvi boatos porque eu vi no site de fofoca. Não vários outros, eu fui procurar no Google. Só tinha site de fofoca falando sobre isso. Então, enfim, é a fonte de informação que eu tenho. Pode ser que o valor que eu disser aqui esteja não muito exato, mas eu acredito que seja realmente mais ou menos isso. Um autor de novela da Globo, tipo assim, a Glória Pérez, vai, bota a Glória Pérez aí. Bota a Glória Pérez. A Glória Pérez como representação dos autores de novela. Cara, 400 mil reais por mês. A Globo paga 400 mil reais por mês. Pra você ter uma ideia, vamos tirar a Glória Pérez? Pronto. Vamos tirar e vamos trazer o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, ator global, ganha 200 mil reais por mês. Ou seja, o autor de novela ganha mais do que o melhor ator da emissora. Isso quer dizer o quê? Que o grande segredo de uma novela, cara, tá no roteiro, tá na história, tá no texto. E de um bom vídeo no YouTube não ia ser diferente. Como eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, vamos falar de roteiro? Bora, vamos falar aqui hoje o roteiro. Mas você deve estar se perguntando agora, ô Bruno, todo vídeo seu você faz um roteiro? Não. Alguns eu simplesmente ligo a câmera e gravo. E aí depois na edição eu dou uma bela de uma enxugada. Mas deixa eu dizer a você o que a voz da experiência tem a lhe dizer. A voz da experiência. Cara, os meus melhores vídeos são aqueles que foram roteirizados. Por mais que eu não tenha lido nem usado um teleprompter, eu escrevi um roteiro antes de gravar para valer. A palestra censurada, o marketing que vende até lama, como gravar a sua marca na mente das pessoas, são vídeos que estão no topo das paradas do meu canal e todos foram roteirizados. Agora, por que escrever o que você vai falar para a câmera faz toda a diferença? Primeiro, porque você vai conseguir organizar melhor as informações. Você vai entregar realmente o que tem que entregar na sequência correta. Sem ficar dizendo ok, pessoal, ok? Legal, Bruno, mas assim, como é esse roteiro? Se você futricar na internet sobre roteiro de vídeo, você vai encontrar coisas como isso aí, ó. Olha só, isso aí é um roteiro de vídeo, cara. Só que, meu amigo, você acha que eu vou fazer um roteiro desse, cara? Cada vídeo que eu gravar, vou fazer um roteiro desse jeito aí? Você acha? Descrevendo cena, cenário, falando de enquadramento de câmera, de fotografia? Claro que não, pô. Se eu mesmo gravo, se eu não tenho equipe, por que eu vou ficar perdendo tempo com isso, cara? Pô, você tá sozinho, no máximo você tem aí a sua esposa, o seu marido, um amigo, um filho te ajudando. Então vou mostrar pra você como é que eu faço os meus roteiros. E para escrever um roteiro como eu escrevo, você vai precisar dos seguintes ingredientes. Enquanto isso, vamos passar para vocês os ingredientes, todos eles que vão nessa sugestão muito boa. Vamos lá. 1. Saber escrever na língua portuguesa, caso seus vídeos sejam destinados para os nativos dessa língua. 2. Um bloco de notas textual a gosto, para se proteger de agouros e mal-olhados. Bem, com o bloco de notas e o seu conhecimento na língua portuguesa, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar a câmera aqui para você ver. Ó, você vai fazer isso. Pera aí, deixa eu botar o microfone para cá. Eita! Tô quebrando tudo aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir ver aqui, ó. Ó. Você vai fazer aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar. Pera aí, Brunão. Assim, ó. Com um bloco de notas e seu conhecimento em língua portuguesa, você vai fazer isso aqui, olha só. Tá vendo aí? Esse é o roteiro do vídeo de hoje. Olha só, escrevi no bloco de notas. Aí, depois que eu falei isso aqui, eu vou já falar isso aqui, ó. Já vou dar o início do próximo parágrafo, ó.
mas você pode usar o Word, o Google Docs ou qualquer outro software de edição de texto. Deixa eu agora voltar para mim para você ver eu falando isso. Deixa eu botar aqui. Espera aí. Legal. Vamos voltar. Pronto. Cadê? Aqui, ó. Foca em mim. Foca em mim. Vamos focar em mim, caramba. Tá desfocado. Ai. Foca aí no meu nariz. Pera aí. Epa. Não vai focar esse negócio não, meu Deus? Ah, focou! Como eu estava dizendo, você pode usar o Word também, você pode usar o Google Docs ou qualquer outro software de edição de texto. Inclusive, eu normalmente começo no bloco de notas. E aí quando a coisa vai ficando perigosa, o texto vai crescendo, eu vou ficando com medo de acabar a luz e de repente eu perder tudo, aí eu jogo no Google Docs, cara, porque lá fica salvando automaticamente, você nem precisa ficar clicando em salvar. E aí no início do seu roteiro, você vai começar falando logo do problema que o seu vídeo vai resolver. Cara, todo vídeo tem um problema a ser solucionado. Até vídeos de piada tem problema no início para ser solucionado depois. É o que chamamos de conflito. Você pode perceber, cara, o filme começa sempre mostrando um problema. E o desenrolar do filme é a busca da solução desse problema. A mesma coisa você vê numa novela e a mesma coisa você vai ver num vídeo do YouTube. Você precisa vir com a problemática, porque para toda problemática eu tenho uma solucionática. E é a solucionática que você vai entregar no seu vídeo. Outra vantagem do roteiro é saber quanto tempo vai ter o seu vídeo. Olha, mas como? É muito simples, cara. Você não precisa de software, nada disso. Não vamos complicar o que não é complicado. Você vai pegar o roteiro e vai ler a primeira página, no tamanho de um A4, fonte 12. Você lê com um cronômetro, todo celular hoje tem um cronômetro, você bota lá o cronômetro, lê na frente de um espelho de preferência, do jeito que você vai falar para o vídeo, e aí você mete. Por exemplo, eu levo 2 minutos para ler um A4, normalmente 2 minutos. Isso quer dizer que se o roteiro tem 2 páginas, o vídeo vai ter 4 minutos. Se o roteiro tem 3 páginas, o vídeo vai ter 6 minutos e por aí vai. E por falar em tempo, quanto tempo deve ter o seu vídeo? Bem, quanto maior o poder do seu roteiro para segurar a audiência, mais chances do seu vídeo aparecer no topo das buscas. Você sabe por quê? Porque o tempo de exibição é a principal referência que o YouTube usa para saber se o seu vídeo presta ou não. É por isso que você vê por aí muitos vídeos curiosos, tipo, Jô Soares nunca riu tanto dessa piada. Aí quando você vai ver, o vídeo tem 30 minutos. A piada que tá lá no título só acontece no final do vídeo. Pra quê? Pra você ficar assistindo o vídeo inteiro, até encontrar a piada que tava lá no título, que o Jô Soares morreu de rir. E o efeito colateral disso é o quê? O vídeo acaba sendo recomendado, cara. Acaba sendo recomendado pra todo mundo. Ora, se o cidadão passou 1 hora assistindo seu vídeo do início ao fim, e milhares de outras pessoas tiveram o mesmo comportamento, uma luz acende no YouTube. Atenção, atenção, trabalhadores do YouTube! Jogue esse vídeo de 1 hora pro topo da busca! Recomende para todo mundo, pois as pessoas estão assistindo até o final. Se estão dedicando 1 hora de suas vidas para isso, é porque esse vídeo é sensacional. Bora promover, galera, vamos lá! Você pode até pensar que é mais fácil uma pessoa assistir até o final um vídeo de 5 minutos do que um vídeo de 1 hora. Eu concordo com você. Porém, aquele que consegue a façanha de segurar um cidadão durante 1 hora da vida dela assistindo um vídeo, pois esse vídeo de 1 hora é muito mais fodástico do que aquele vídeo de 5 minutos. Agora, o que o YouTube gosta mesmo é que, se o vídeo tem 1 hora e as pessoas estão assistindo durante aquela 1 hora, isso quer dizer que o YouTube consegue botar mais propaganda dentro do vídeo, são mais espaços de anúncio, além de manter o espectador dentro do YouTube durante mais tempo do que um vídeo curto. Agora, cara, se o conteúdo for bom, não interessa se o vídeo tem 5 minutos ou tem 1 hora, a pessoa vai ficar até o final. Por exemplo, você tá aí me assistindo há 8 minutos e você continua me assistindo. Por quê? Porque eu sou bonito? Lógico que não. É porque você tá gostando do meu papo. E se você tá gostando do meu papo, vamos prosseguir, porque senão você vai sair daqui, cara. Vamos embora. Porque eu vou falar do maior erro cometido por quem começa a escrever roteiros de vídeo. Não é para você falar do mesmo jeito que está escrito no texto, não. É para você falar como se fala com um amigo. Ora, você não falaria pro seu amigo
Algo como, telefonei-lhe na hora combinada porque eu gostaria muito de ajudá-lo. Você quer ver essa mesma frase sendo falada da forma real, do jeito que a gente fala com as pessoas no mundo, no dia a dia? Ah, cara, eu telefonei pra você naquela hora lá que a gente combinou, que eu queria te ajudar, pô. Veja que eu imprimi o meu jeito de falar, porque eu sou assim na vida real. Eu falo, pô, cara, pô, peraí, ah, meu amigo. E eu vou trazer esse meu jeito na hora de falar o texto. Por isso, você precisa identificar o seu jeito de falar com as pessoas. Você pega o roteiro, cara. Pega o roteiro, lê em voz alta. Normal, lê normal. Do jeito que tá lá. Depois você vai ler de novo, tentando trazer o seu jeito de falar na hora de interpretar aquele texto. Você quer ver? Eu vou pegar aqui um texto, um pedacinho do texto do meu e-book As 8 Estratégias para Ser Notável. Inclusive, se você não pegou, tá aqui, ó. Pega aí, ó. Taca o dedo aí, pega esse e-book, cara. Não acredito que você não pegou ainda, pô. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Então pega lá. Depois você pegar, eu vou pegar aqui um texto do e-book e eu vou ler do jeito que ele tá lá, tá? Vamos lá. Ó, vou ler aqui. Olha, você tem a escrita como principal habilidade e não se dá bem com as câmeras, mas você quer tentar mesmo assim? Cara, não tem problema nenhum. Não tem problema. O fato de você ser tímido não vai impedir você de aprimorar e de se tornar um excelente produtor de conteúdo em vídeo. Agora, se você quer começar agora e não quer perder tempo aí você tem que começar hoje. Começar hoje focando na habilidade que você já tem. Você viu que eu dei uma gaguejada, repeti uma palavra, falei rápido, coloquei algumas falhazinhas de propósito. Por quê? Porque é assim que a gente fala na vida, cara. Outra coisa importante que você precisa botar na cabeça é o seguinte: você vai ter mais chances de ter um vídeo assistido até o final se você botar alguma história no meio. E quanto mais inusitado, melhor. Olha, ninguém gosta de assunto chato, cara. Nem você gosta. Aí o seu assunto é chato, é cheio de números, é cheio de fórmulas, coisas exatas. Aí, cara, você vai precisar arrumar um jeito de florear esse negócio aí. Por exemplo, se você vai falar de matemática, você vai ter que procurar contar uma história inusitada que vai desembocar num problema, no problema que você vai tentar solucionar no vídeo. Agora, se o vídeo é uma análise de um produto, aí não tem jeito, cara. Aí o que interessa é a objetividade. Você vai lá, faz a análise, diz o que você viu e tchau. Aí, nesse caso, o maior desafio é você conseguir passar o recado da forma mais completa possível no menor tempo possível. E aí na hora de gravar, cara, você pode botar o roteiro do lado, você pode botar no celular, você pode botar num teleprompter, você pode ler uma parte, você lê uma parte do texto, do jeito que eu tô lendo aqui, você viu, né? Você viu que tem um bloco de notas aqui. Então lê uma partezinha do texto, falo pra câmera. Leio uma partezinha, porque eu não vou decorar isso tudo, né? Então pego aqui e jogo pra cá. Pego aqui e jogo pra cá. E quando eu jogo pra cá, eu interpreto o que tá escrito ali. Eu não leio do mesmo jeito. E ainda acaba acrescentando coisa no meio. Inclusive agora eu tô acrescentando coisa, isso aqui não estava no roteiro, eu tô acrescentando aqui. Agora, não vale dar aquela olhadinha, ó, de lado. Sabe, você tá falando e tal, de repente o teleprompter aí dá aquela olhadinha de lado assim, bem rápida pra pessoa não perceber. Cara, a gente que tá assistindo, a gente percebe a olhadinha. Por mais rápido que seja, pode durar milésimos de segundo. A gente percebe, cara. E isso dá a maior vergonha alheia. Você não imagina. Porque se você imaginasse, você não dava essa olhadinha aqui rápido, ó. O povo percebe, cara. Não faça isso, não. E quando você for finalizar o seu roteiro, você vai fazer um Call to Action, ou chamada para ação, também conhecido como CTA, que nada mais é do que uma sugestão que você vai dar para a sua audiência para que ela tome alguma atitude. Por exemplo, clicar num botão para pegar um e-book, pedir para você clicar no link que está aí embaixo, ó, para você pegar o e-book, você não quer que tem aqui um e-book, tem um link aí embaixo para você pegar. Entrar no endereço, por exemplo, brunoavila.com/ser-notável. Tudo isso é CTA. Por exemplo, tacar o dedo da minha cara. Se você não tacou o dedo da minha cara para se inscrever, cara, essa é a hora, taca o dedo. E se você já se inscreveu, taca o dedo nesse vídeo, ó. Taca o dedo nesse vídeo que o YouTube sugeriu para você continuar me assistindo na Brunolândia.